vamos falar de um recurso muito utilizado que é a pesquisa de strings, que pode ser feito de diversas formas, mas hoje vamos tratar especialmente da função pos. O que essa função pos faz? Ela recebe dois parâmetros do tipo string, onde o primeiro é a cadeia de caracteres a qual você está informando para que seja pesquisada dentro de uma outra string. E o segundo parâmetro é essa outra string a qual contém o texto que você vai imprimir uma pesquisa dentro dela. Então, a melhor maneira de mostrar isso é com um exemplo. Vamos ao Delphi. Como de costume, um sistema ao qual eu desenvolvi para um cliente. Eu vou adicionar aqui apenas um edit e um button. Por quê? Para eu utilizar os componentes que já estão aqui no sistema, daria mais trabalho, porque eu teria que desativar um monte de coisa. Então, vou fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui uma variável chamada texto fixo, dizer que ela é do tipo string, e vou atribuir a ela um texto qualquer. Bom, agora, como ele é uma função que faz comparação e o seu uso é muito simples, você pode fazer o uso, por exemplo, do condicional if, e dentro desse if você colocar a condição pos e informar as duas cadeias de caracteres dentro da função. Perceba que ele pede como primeiro parâmetro um chamado substr e o segundo s, sendo o primeiro o texto que você vai informar para encontrar dentro de um segundo texto. Nesse caso, quem vai ser o nosso texto? Ele vai vir do edit 1. Puxamos a sua propriedade text e vamos pesquisar dentro de texto fixo. Bom, como ele retorna um inteiro, a gente vai ter que fazer essa comparação aqui dentro. Como? Você, no caso, se ele for 0, se o seu resultado for 0, quer dizer que ele não encontrou a sua cadeia de caracteres dentro da cadeia de caracteres pesquisável, no caso, texto fixo. Então, como ele retorna um inteiro, se ele retornar 0, é porque ele não encontrou. Então você coloca aqui 0. E aí pode-se empregar o uso da função showMessage. E informar texto não encontrado. Como a gente está dentro de um condicional if, colocamos aqui o else. E agora sim, texto encontrado na posição. E agora que vem o pulo do gato. Bom, como a função showMessage só trabalha com strings e essa função pos, o resultado dela é inteiro, então você vai ter que fazer uma conversão de inteiro para string. Qual é a função que faz isso? Int to str. Agora, int to str quem? Justamente essa chamada da função. Porque o que vai acontecer? Se o resultado disso aqui for 0, é porque ele não encontrou. Então, já que ele encontrou, né, no caso, ele encontrando, ele vai cair aqui no else. E aí, como você quer informar a posição, e a função retorna a posição, que é do tipo inteiro, então você vai ter que fazer a mesma chamada da função, no caso, convertendo o resultado dela de inteiro para string. Só isso. Você também poderia pegar e criar uma variável do tipo inteiro para não ter que ficar chamando toda hora a mesma função. Mas isso aqui é só um exemplo. Então a gente tem que ser mais didático, colocar menos empecilhos para entender
a ideia principal. E agora vamos ver o resultado. Vou informar aqui um texto qualquer. E aí, óbvio, né? O texto não foi encontrado porque não existe isso nessa cadeia de caracteres. Agora eu vou procurar por propaganda. Pesquisando, texto não encontrado. Exatamente, por quê? Porque ele é case sensitive. Aqui eu coloquei propaganda com P minúsculo no início e aqui está em maiúsculo. Agora substituindo, pesquisando, o texto encontrado na posição 16. Simples assim. Bom, fico por aqui. Espero que esse conhecimento tenha sido tão útil para você quanto foi para mim. Bons estudos e até a próxima.